aí, gente? Saudades de vocês. Já tem um tempinho que a gente não fala, que eu não gravo nada, mas eu tô aqui para de novo dividir, compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração. E eu vou continuar falando sobre paz. Paz está latente ainda muito forte no meu coração, na minha mente, nos meus pensamentos. E eu estava ouvindo o domingo de manhã da Páscoa, onde a gente celebra a ressurreição de Cristo. E o pastor Maurício Fragali fez uma oração nesse domingo de manhã e a palavra de Deus ela é tão viva, tão eficaz. E ele trouxe um versículo que eu tenho certeza que eu já li ele inúmeras vezes. Mas aquilo mexeu comigo. E o versículo que ele trouxe foi quando Jesus ressuscitou e ele vai ao encontro dos discípulos, que estavam fechados ali naquele lugar, com medo, devastados, achando que eles seriam os próximos a serem açoitados ou mortos. E a primeira coisa que Jesus fala para ele, você pode conferir isso lá em João 20, versículo 19. E Jesus encontra os discípulos ali aterrorizados. E ele fala, paz seja convosco. E o pastor Maurício trouxe isso no domingo de manhã. E ele começou a dizer que paz, quando você não tem, ela rouba a sua fé. Ela impede que você creia. Ela impede que você exerça aquilo que Jesus conquistou na cruz por você. E aquilo calou tão fundo no meu coração que eu nunca tinha me atentado que quando a gente está sem paz, a gente não consegue alinhar os nossos pensamentos com a palavra. A gente não consegue enxergar verdadeiramente aquilo que Deus tem para nós. E isso é uma coisa que eu queria pensar junto com você. Eu queria trabalhar esse pensamento com você. Nesse momento que você está aí na frente desse celular, o computador, o tablet, não sei. Mas que você seja ativado na sua fé, mas também que a paz, que excede a todo entendimento, esteja com você. Equilibre você. Alinhe a voz do Espírito Santo que está dentro de você. Alinhe os seus pensamentos com a verdade, com a palavra de Deus. Porque só assim, e isso foi uma coisa que foi revelado para mim naquele domingo de manhã, eu entendi. Porque os nossos pensamentos, eles vão ficando num turbilhão, a gente começa a tirar os nossos olhos do autor e consumador da nossa fé, e bota os olhos no problema, nas circunstâncias, e aí a nossa fé vai se esvaindo. Por mais que a gente escute a palavra, a gente fica confuso. A gente fica, como Hebreus vai dizer, embaraçado, preso a pesos, a conflitos emocionais, muitas vezes, a dúvidas. E aí Tiago vai dizer que a dúvida, ela é como a onda do mar que vem e vai, e aí a gente perde a constância. Sabe quando você está indo muito bem? Eu tenho um tio que ele é maratonista. E eu me lembro quando eu comecei a correr, e eu gosto de correr, né? Eu já fiz algumas meias maratonas aí ao longo da minha caminhada. E uma coisa que foi um conselho muito sábio que ele disse para mim. Ele falou, bem no início, quando eu comecei a correr, ele falou assim, olha só, quando você for fazer uma corrida, seja ela de 2 km, 3 km, 5 km, 10, 12, 14, 21, não pare. Não sente, não pare. Caminhe rápido, mas não pare. Isso fala de perseverança. E aí, eu entendo isso, sabe? Quando a gente para de olhar para Jesus e a gente não olha aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito, a primeira coisa que vai se esvaindo é a nossa paz. E logo atrás é a nossa fé. E aí eu quero compartilhar algumas coisas que Paulo está dizendo lá em Filipenses. E aí vamos ver o que a Bíblia diz. Lá em Filipenses, Paulo diz assim. Filipenses 4, versículo 12. Aquele versículo que antecede a Paulo dizendo assim, tudo posso naquele que me fortalece.
Mas vamos ver o versículo 12, ele fala assim: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Prestou atenção? Aprendi o segredo. Tem um segredo aqui. Ele aprendeu na adversidade. E aí ele fala lá, né? Tudo posso naquele. Quando eu entendi esse versículo, e a gente tem que entender que a gente está em Cristo. Um dos roubadores da nossa paz, e que o diabo tenta fazer, é trazer pensamentos à nossa mente que a gente está agindo na força do nosso braço. E a gente nunca pode esquecer que nós estamos em Cristo. O segredo que Paulo está falando é que na fartura ou na falta, ele está em Cristo. Não importa a circunstância, você está em Cristo. O que Jesus conquistou te dá o direito de ser um filho amado, uma filha amada. Você é dirigido pelo Espírito Santo, independente das suas circunstâncias, independente da sua idade, independente dos seus sentimentos, independente do seu perfil. Não importa. Você é amado, Deus cuida de você. E quando a paz vai embora, os seus pensamentos de paz também vão. E a sua identidade em Cristo começa a ser minada. O diabo quer roubar quem você é em Cristo. E Paulo sabia. O segredo era: eu sou de Cristo, eu estou em Cristo. As minhas necessidades são supridas em Cristo. Se ele não fizer, ninguém pode fazer. Ninguém pode fazer. A Bíblia vai dizer assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confiarei no Deus da minha salvação. Então, por mais que você seja capaz, por mais talento que você tenha ou que você seja, sem Cristo, ele fala isso: sem mim, nada podeis fazer. Jesus quem disse isso. E Paulo aprendeu. E olha que Paulo não andou com Jesus. Os discípulos que estavam ali atemorizados não tiveram a revelação que Paulo teve. Paulo não caminhou e não viveu 3 anos caminhando com Jesus. Mas ele teve uma revelação de quem era o Cristo revelado, de quem era o Cristo ressurreto. E os discípulos só tiveram essa revelação depois que eles estiveram com Jesus. Depois que Jesus disse para eles: olha, paz seja convosco. E Jesus ainda andou com os discípulos mais 40 dias, falando ali desse Cristo ressurreto, daquilo que ele conquistou na cruz. E ali ele subiu aos céus e ele disse: olha, agora eu vou ao Pai e vocês vão ficar com o Espírito Santo, que ele já tinha dito antes dele ir para a cruz. E aí é uma outra pregação, onde eles vão ser batizados com o Espírito Santo, vão ter o selo do Espírito Santo. E aí Pedro vai começar a pregar de uma maneira completamente diferente. E aí estão tantas coisas que a palavra nos revela. Mas vamos ficar aqui na paz, vamos ficar aqui retendo aquilo que Deus tem para você, porque Deus quer que você ande em fé. Deus quer que você rompa em fé. Deus quer que você tenha paz com Ele e paz com todos, se possível. E aí eu quero trazer mais um versículo para você. E aí no versículo 9, ele fala assim: ponham em prática tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Eu voltei, fui no mesmo texto, mas são dicas importantes para manter a paz. Paulo está dizendo: pratique. Para reter a paz, você tem que praticar os ensinamentos da palavra. Paulo, para aprender a viver na adversidade, na falta, na escassez, enfim, tudo isso que ele falou, ele precisou praticar a revelação que ele teve em Cristo. Do Cristo ressurreto, que conquistou tudo por ele e por você.
lá na cruz. Estava disponível para Paulo, está disponível para você, está disponível para mim. Recebe a graça, recebe a paz, porque Deus tem grandes coisas e vai continuar fazendo grandes coisas na sua vida. Pai querido, eu intercedo agora por essas pessoas que vão, Senhor, eu tenho certeza disso, que estão sendo alcançadas agora pela Tua graça. Espírito Santo, ajuda cada uma, Senhor, a lançar na cruz toda a ansiedade, todo o medo, tudo, Deus, que tem impedido de reinar em vida. Eu intercedo agora e eu creio, Senhor, que a Tua palavra está alcançando corações agora, famílias agora, Pai. No poder do nome de Jesus, volta, Senhor, o olhar desses queridos agora, de volta para o Senhor, para que eles creiam em tudo que o Senhor conquistou na cruz. Que todo momento de tribulação, de guerra, de conflito, cesse agora na autoridade do nome de Jesus, Pai. E haja shalom nessa casa, nessa família. Em nome de Jesus. Amém.